Colômbia é um grupo que provê soluções de logística integrada, como você mesmo comentou. Já estamos no mercado há mais de 70 anos. Nós temos os serviços de trading, né, que exploram importações terceirizadas, né, em regime de encomenda. E essa trading opera hoje nos estados do Pernambuco, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, né. Aliados aos negócios de importação ligados às operações da trading, a Colômbia tem também as operações logísticas, né, para trazer sinergia aos negócios do grupo, né, partindo do princípio de que o segundo passo, né, da importação é a logística nacional, né. Então a Colômbia também provê os serviços de armazenagem e distribuição, né, oferecendo recebimento, gestão de estoques, inventários, serviços com reembalagem, montagens de kit, operações de extrema complexidade, com muito fracionamento, com muitos pedidos sendo processados por dia, né? Além disso, oferecemos também os serviços de transporte, de distribuição e de transferências de carga, né? Não posso esquecer de mencionar também, debaixo do grupo nós temos os serviços de sourcing, que está ligado à compra de produtos, né, no mercado internacional, sob encomenda, né, e o fornecimento para compradores locais. Eu queria que você pontuasse um pouquinho os gaps do setor de logística e carga. Perfeito, Sandra. Bom, eu acho que o ano de 2015 ele não traz uma perspectiva tão positiva, né? Então é um ano de extremo cuidado, extrema cautela, pouco investimento, né? Acho que as empresas que tiveram a oportunidade de fazer seus investimentos até o final de 2014 fizeram boas opções, mas em 2015, com os últimos acontecimentos, certamente a gente vai ter uma certa retração, né? Por sorte, nós nos preparamos, né? Nos estruturamos ao longo do ano passado, né? Revitalizamos o nosso parque de armazéns, né? Montando unidades em Curitiba, Itajaí, e uma nova unidade em São Paulo, em Cajamar, além da nossa unidade principal na região de Cotia. Entendo que o mercado ele pode trazer sim boas oportunidades, no sentido em que, dado ao fato de que as empresas elas vão buscar mais competitividade, mais qualidade e obviamente redução de custo, né? Mas essas oportunidades têm que ser analisadas com muita cautela pelos operadores e também pelos contratantes. João, você citou a questão da terceirização. O que faz uma empresa optar por terceirização dos serviços, né, de logística ou ter um trabalho próprio nesse sentido? Eu acho que o fato da empresa optar pela terceirização ou não, ele está muito ligado ao momento que a empresa está vivendo, né? E aos objetivos da empresa também. Eu parto sempre do princípio de que a gente tem que ser especialista no nosso negócio, né? E quando a gente entende ou está maduro o suficiente para entender que o meu negócio é produzir, desenvolver produto e vender, eu preciso deixar essas operações nas mãos de um especialista. Então talvez esse seja um dos grandes motivadores, né, da terceirização, buscando obviamente o ganho de qualidade, o ganho de eficiência, de controles gerenciais sobre o estoque, né? Muitas vezes operações próprias, elas têm um baixo custo, mas um descontrole tamanho, né? E essas perdas geradas pelo descontrole não são quantificadas, né? Quanto que se perde de estoque, né, ao longo do ano? Quanto que uma entrega atrasada, né, influencia no novo pedido para esse cliente, né? Então esses fatores têm que ser analisados e colocados na balança para que as empresas possam sim tomar a decisão pela terceirização ou não. Sim, focar no know-how, é isso? Exatamente. As empresas, você tem sentido que elas têm essa percepção que você está colocando, dessa necessidade de focar no seu verdadeiro negócio e deixar, terceirizar de fato durante esse tempo?
nos últimos anos. Sim. Tem tido essa percepção? Sim. Eu acho que ao longo dos anos a gente vem... eu acho que a terceirização é uma crescente, né? E, obviamente, novos players, empresas de pequeno porte, muitas vezes vão começar com operações próprias, mas em determinado momento o tamanho dessas operações torna insustentável a administração deste dia a dia operacional. Agora vamos falar um pouquinho da implantação dos centros de distribuição. Perfeito. Seja ele monouso, né, de uma única empresa, ou compartilhado. Quais fatores são analisados para a implantação desse centro? Bom, quando a gente está falando de uma operação monocliente, eu acho que o fator principal é analisar o eixo e a concentração de distribuição, de venda, né, para que a gente posicione esse centro, esse CD, na localização mais próxima do mercado comprador. Quando a gente, por exemplo, vai estabelecer um centro de distribuição multicliente, a análise que deve ser feita, obviamente, está ligada aos polos de consumo, mas não somente a isso, também ao acesso às principais rodovias. Isso é extremamente importante e por isso a gente vê o efeito dos parques logísticos próximos ao Rodoanel, no estado de São Paulo, né? O Rodoanel ele acaba dando uma facilidade muito grande, né, para o acesso a entregas no centro de São Paulo e também o acesso para o escoamento desses produtos para outras regiões do país. Que estudos? Existem estudos para isso, para viabilizar esses centros de distribuição? Sim, existem estudos, análises de mercado, né, que geralmente estão ligadas aos setores que as empresas de logística objetivam atender naquele determinado centro. Tá? Então, se eu estou operando com clientes do segmento calçadista, por exemplo, eu preciso de estudos de mercado do mercado calçadista. Né? E com isso eu vou analisar aonde que está a concentração de consumo, aonde que são os locais onde a gente vai ter o melhor acesso, né, para penetrar naqueles locais de entrega. Então, esses pontos são analisados, mas sempre ligados ao segmento que vai ser atendido. A gente sempre tem que pensar que cada mercado tem a sua característica, cada mercado tem locais de concentração de consumo diferentes. Obviamente, São Paulo acaba sendo uma unanimidade, né, em quase todos os setores, né, mas a gente precisa, mais uma vez, estar muito antenado com a necessidade daquele setor, daquele segmento específico. Antes do programa, a gente estava conversando um pouquinho sobre a necessidade dos centros, ou não, né? A necessidade ou não dos centros de distribuição estarem próximos aí aos portos e aeroportos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Dessa questão realmente da localização dos CDs próximos a portos e aeroportos para armazenamento de cargas de exportação e importação. Bom, como a gente estava conversando e como eu comentei, eu acho que isso é válido para determinados mercados, para outros não. Quando a gente fala de ter um hub próximo a um porto, próximo a um aeroporto, simplesmente concentrando carga para em seguida remeter essa carga para o terminal portuário ou aeroportuário, a gente está adicionando custo no processo. Partindo do princípio de que se eu saio com uma carga do meu centro de distribuição diretamente para o porto, paga-se um frete. Se eu uso este hub, eu tenho um frete até o hub e um frete até o aeroporto ou até o porto. Se a agilidade no meu negócio for o fator predominante, eu acho que faz sentido. Se o custo for predominante, realmente não faz. E se você pode esperar um pouco ou ter um envio, uma remessa direta ao porto ou ao aeroporto, em especial para as operações aéreas, a gente está falando de operações que precisam ser ágeis, precisam ser rápidas. Então, muitas vezes, nos aeroportos, nas situações dos aeroportos, esse cenário de centros consolidadores de carga próximos dos terminais de carga aeroportuários pode ser interessante, porque um embarque aéreo prevê, quer dizer, ele demanda velocidade. Não se embarca uma carga por modal aéreo simplesmente pela comodidade, porque o custo é muito alto. Então, nesses casos, a agilidade está sendo preponderante.
Quando a gente fala de uma operação portuária, eu já acho que isso pode ser sim um fator de custo adicional e precisa ser analisado com bastante cautela. A gente passou desse tempo em que a logística ainda era desacreditada no Brasil, né? Hoje a gente tem grandes grupos operando, além da Columbia, outras empresas de renome, inclusive grandes multinacionais, que vieram para o mercado. E ao longo dos anos a gente veio realmente construindo, né, e ganhando a confiança, né, do mercado contratante, né? Isso obviamente ligado a investimento, a aplicação de tecnologia, né, a mudança de processos e a cases de sucesso, né? Até pouco tempo a logística não era nem entendida como um trabalho regulamentado, né? Acho que tem Sim. Coisa de uns 10 anos, algum coisa Sim, assim. ela ainda não é. Na verdade, não existe uma legislação específica para o operador logístico, né? Isso é algo que o setor vem batalhando, né? Inclusive no sentido de tributação. Hoje a gente lida com ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, né? Então, não existe uma legislação específica e clara para os operadores logísticos, e sim para os armazéns gerais e a legislação de transporte, mas não para uma empresa que tenha debaixo do guarda-chuva dela todo um leque de serviços logísticos, né, além dos armazéns e transportes, operações de importação feitas através de trading companies, por exemplo.